Oi, eu sou a Karumi, tenho 38 anos e vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com o câncer de mama, enfatizando alguns pontos do Outubro Rosa, no sentido de autocuidado, amor próprio, autoconhecimento, na questão de você tirar um tempinho e olhar para dentro de si mesmo, a sua essência, de entender que a vida ela é maravilhosa e ela tem que ser vivida da melhor forma possível, porque nós somos finitude. Era novembro de 2009, eu tinha 27 anos e um toque salvou a minha vida. Foram-se os cabelos, foram-se cílios, sobrancelhas, eu perdi uma mama, ganhei alguns quilos, mas eu estou aqui, eu permaneci e tive a minha vida totalmente ressignificada e pronta para um recomeço. Receber esse diagnóstico de câncer de mama não foi fácil. O tratamento foi muito difícil, mas eu acredito que receber a notícia, você tá com câncer, foi a pior parte de todo o processo. Eu senti muito medo, muita insegurança, muita revolta, muita dor, muita angústia. É uma situação mesmo de desespero. Porque você encarar, você ter o contato pela primeira vez com essa sensação da finitude é desesperador. Na verdade, eu recebi esse diagnóstico de câncer e recebi comigo uma sentença de morte. Foi como se eu estivesse recebendo mesmo uma sentença de morte. Eu falo que o câncer ele é uma doença tão cruel que você tem o medo real e constante, consciente da morte. Diferente quando você está em coma, numa UTI, que você não tem consciência de nada. O medo da morte ele é muito consciente. E a incerteza do amanhã, ela é uma constante que está te acompanhando. E de repente, eu com 27 anos, que achava que tinha pleno domínio sobre a minha vida, total controle sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos, recém-casada, com trabalho bom, planejando ter filhos, vi tudo desmoronar, tudo cair por terra, por conta desse contato prematuro com o sentimento da finitude. E num primeiro momento eu ficava assim, por que comigo? O que eu fiz pra merecer isso? Eu tô sendo castigada do quê? E não consegui entender. E de repente eu lembrei que eu era uma filha muito amada do Pai e que eu tinha que confiar nos propósitos que Jesus tinha na minha vida. E foi quando eu comecei a entender algumas situações. Por exemplo, por que o câncer me escolheu? O câncer pode escolher qualquer um, não foi porque a Karumi. O câncer ele pode escolher pessoas independente da religião, da classe social, do nível cultural, da cor, da raça, da idade. Qualquer um dia pode ser vítima do câncer. E ele me escolheu porque era uma pessoa forte, porque era uma pessoa abençoada, porque eu sairia muito melhor, eu me tornaria uma pessoa muito melhor com tudo isso que eu fosse passar. Eu comecei a entender que as pessoas morrem de tudo o tempo todo, não é só o câncer que mata. E tem muitas pessoas que são vencedoras de um câncer e que eu podia ser uma delas. Eu pude compreender o significado da palavra depois. Eu pude enxergar uma perspectiva no amanhã. Eu comecei a entender que depois de uma tempestade, sempre vem uma calmaria, que depois das férias sempre tem alguma coisa, ou seja, que apesar de todo aquele sofrimento, que depois do câncer existiria uma vida, que depois do câncer tudo poderia acontecer. E tudo isso começou a mudar a maneira com que eu estava encarando esse problema. E começou a ficar muito claro também a questão de que quem decide a maneira com que a gente vai seguir, os caminhos que a gente vai seguir para poder resolver os nossos problemas, somos nós mesmos. Por quê? Porque os problemas nas mais infinitas dimensões, para cada um tem a sua importância. O meu leão não é maior que o seu que nunca teve um câncer. Cada um sabe da dimensão do seu problema e cada um que sabe a maneira com que vai enfrentar. Você pode sentar na janela e ficar vivenciando um luto, chorando, triste, angustiada, se vitimizando. Ou você pode, de repente, pensar em ter uma solução mais prática e enfrentar o problema. Muito prazer, essa sou eu, que eu decidi que eu tinha um câncer, mas que o câncer jamais me teria. Eu decidi enfrentar o problema
eu escolhi que eu não seria uma vítima daquele problema. E a partir daí as coisas mudaram totalmente. A minha vida nunca mais foi a mesma desde o momento que a gente tomou essa decisão. Eu decidi lutar, eu escolhi não ser a vítima. E a cada fio de cabelo que caía, a cada náusea que eu sentia pós-quimioterapia, uma força gigante me restaurava e eu continuava firme naquele propósito. Hoje eu me sinto muito leve, sou uma pessoa muito feliz, sou muito agradecida por ter tido a oportunidade de ressignificar minha vida, de conhecer uma essência Karumi mesmo que eu não conhecia e de poder compartilhar a minha história com as outras pessoas, encorajando elas a enfrentarem os problemas. Eu falo que não só o câncer, qualquer problema que seja, porque como eu disse, depois da tempestade, sempre tem coisas boas para acontecer na vida da gente. Eu agradeço e atribuo muito essa minha força, essa coragem que eu tive para enfrentar o problema, primeiramente a Deus. Agradeço aos meus pais pela formação religiosa que eles passaram a mim e aos meus irmãos, porque eu acredito que independente da religião, mas o fato de você ter fé, você vai muito além. Agradeço ao meu marido, que foi um grande companheiro, é meu porto seguro, meu esteio, que estava sempre me encorajando. Agradeço à minha família, meus pais e meus irmãos, que toda essa essência que eu consegui resgatar, que eu consegui encontrar, toda essa fortaleza, com certeza vem da minha formação da estrutura familiar que eu tive. Aos amigos do começo da vida, aos amigos que vieram com câncer, aos amigos que eu já tinha, as mensagens, as orações das pessoas conhecidas e desconhecidas, enfim, eu tive uma energia muito boa durante esse período, esse processo todo, que com certeza contribuiu muito para a minha superação. E hoje a mensagem que eu quero deixar é que o diagnóstico precoce, ele salva vidas, que o câncer tem cura, que existe vida depois do câncer e que a gente não tem que ter medo, que as mulheres se toquem. E a você que está agora me ouvindo, eu desejo saúde, desejo muita saúde e que junto comigo você possa gritar para o mundo da importância do diagnóstico precoce. O câncer esteve e eu estou. Obrigada.